Olá, sou Roberto Sabino, instrutor aqui no Office Resolve, e nesse vídeo eu vou te contar o que é e para que serve uma função personalizada feita com VBA. Para fazer esse vídeo aqui eu pedi ajuda do meu amigo ChatGPT e eu disse o seguinte para ele: crie uma tabela para simular uma planilha do Excel que precise de uma função personalizada feita em VBA. Depois, finja que é meu chefe e peça para eu fazer uma função em VBA que retorne o valor que deseja colocar na planilha. E aí ele criou esta planilhinha aqui, e essa planilhinha aqui, ela tem um nome aqui do item, depois tem um valor, e aí ele me pediu para colocar aqui no total, e eu achei bastante criativo até. Ele disse o seguinte, ó: imagine que você é responsável e que é o desenvolvedor responsável por criar uma função personalizada em VBA para calcular o valor total da coluna C, então que vai vir aqui na coluna C, com base nos valores de A e B. O valor total deve ser calculado multiplicando o valor da coluna B pelo número de caracteres no nome correspondente à coluna A. Por exemplo, para o item 1, o valor seria 100 vezes 6, que seria 600. Então, tudo bem, achei bastante criativo, só que ele foi meu chefe, mas ele também foi muito bacana porque ele já me deu aqui qual é a função personalizada que retorna esse valor e eu vou copiar isso aqui e vou colar. Ah, se todos os chefes fossem assim, né? Mas a gente vai testar assim mesmo, tá? Eu achei mais interessante porque aí a gente consegue inserir aqui, ó, o nosso módulo, criar aqui essa função e agora a gente vai analisar até para ver se a função que o ChatGPT fez está certinha. E eu levo bastante fé porque o ChatGPT tem acertado bastante nas funçõezinhas e nos códigos VBA que eu tenho feito junto com ele aqui, tá? E aí eu trouxe para a planilha, então a planilha está aqui. Por curiosidade, somente por curiosidade, a gente poderia fazer isso com uma função. Eu poderia multiplicar isto aqui pela função num.charact, que é a função que vai devolver um número de caracteres, e aí eu tenho aqui 600. Essa função, curiosamente, pelo menos para mim aqui, não está aparecendo como uma das funções habilitadas quando a gente começa a escrever a função. Mas ela está aí e dá para usar função num.charact para trazer o número de caracteres. Mas não é isso que a gente vai fazer nesse vídeo. Nesse vídeo a gente vai fazer isso com VBA. E como é que a gente faz uma função no VBA? Vamos ver no comecinho. Aqui o mais importante é, a gente sempre vai começar com a declaração da nossa função. A declaração da nossa função começa com a palavra function e depois o nome da função. É sempre assim. Function, o nome da função. Em seguida, você deve colocar aqui quais são os valores que você vai receber. Ele está pedindo um nome, como uma string, um texto, e também está pedindo um valor, que é um número com o tipo double. Muito bem. Depois disso, ele declara duas variáveis, ele chama aqui de comprimento, nome e total, e aí ele calcula. Como que ele calcula isso? Ele pega esta variável comprimento, nome e joga dentro dessa variável o comprimento, o número de caracteres que ele recebeu em nome. Então aqui eu passo a ter o número de caracteres. Depois ele diz que o total, que é essa variável que ele declarou aqui, recebe valor vezes comprimento nome. E aí ele retorna, né? Então o nome da função calcular total recebe o total, que é o valor que foi calculado aqui. Tem jeitos mais rápidos, mais práticos, mais demorados de fazer, mas esse aqui é um bom jeito de fazer. E agora a gente vai testar. Então eu vou pôr um breakpoint aqui e eu vou lá no Excel. Agora eu tenho que escrever o nome da função. Então, deixa eu calcular total? Calcular total. Então eu vou pôr aqui, ó, calcular total, evita fazer nomes que possam confundir com nomes de funções que já existem, isso é importante. Ah, outra coisinha que eu costumo fazer, que o ChatGPT não fez, é colocar um FN aqui na frente, porque aí eu sei que são funções personalizadas minhas. Isso é um mnemônico, FN de função. Por quê? Porque aí eu venho aqui no Excel e coloco FN, só vão aparecer as minhas funções, porque não tem outras coisas no Excel que começam com FN.
calcular total, e agora eu tenho que passar os dois parâmetros que ele está me pedindo e tem que ser na ordem correta. Se eu passar na ordem errada, o resultado vai sair errado, assim como numa função normal do Excel. Vamos lá, mandamos os valores, eu vou passar aqui passo a passo para a gente ver. Começamos então. Recebemos o nome é item 1, está correto. O valor é 100, beleza. Aí agora eu declarei as duas variáveis e agora ele vai colocar o valor aqui. Ainda não tem nada porque ele ainda não deu o len do nome, que é o comprimento, a quantidade de caracteres que tem nesse nome. Eu vou dar um F8 e agora eu recebo aqui 6 e aí eu tenho que o meu total, que ainda não foi calculado, vai ser 100 vezes 6. Calculo esse total, o total está aqui 600, e agora eu vou devolver isso na função e vou encerrar o processamento dessa função. Eu vou tirar o breakpoint para a gente não ficar vindo aqui toda hora, e aqui eu tenho o resultado que por algum acaso, neste caso, saiu errado. Aí você vai me dizer, Sabino, o que aconteceu? Primeira coisa que a gente tem que ver é se todos os nomes estão corretinhos. O que acontece algumas vezes é que a gente usa nomes que não estão corretos. Então, eu acabei estragando. O ChatGPT não tinha errado, tá? Eu acabei estragando, mas é legal para a gente visualizar que sempre que a gente usar nome, ó, comprimento nome, total, tem que estar igualzinho. Eu mudei o FN calcular total, então eu tenho que mudar aqui embaixo também. Eu sempre preciso usar os nomes corretinhos, escritos da forma certinha. Isso pode ser um erro que você está cometendo aí na hora de fazer as suas funções personalizadas. Cuidado, porque o nome tem que estar certinho. Vamos ver agora? Agora, provavelmente, tudo vai funcionar. A gente tem o resultado aqui 600 e a gente tem a nossa funçãozinha personalizada. Sabino, posso arrastar a funçãozinha personalizada? Pode arrastar a funçãozinha personalizada e isso vai fazer com que você tenha o resultado esperado. Agora, sempre dá certo as funções personalizadas se você fizer tudo certinho, se ela estiver funcionando, mesmo assim, ainda tem a possibilidade de, às vezes, ela não calcular direto. Porque se a planilha ficar muito pesada, às vezes esse recálculo falha. Mas, teoricamente, sempre que você muda os valores que estão incidindo sobre aquela função, ela já calcula automaticamente. Então, tudo deve funcionar, mas tenha certeza que a planilha não fique muito pesada e aí você pode perder esses recálculos automáticos. Aqui a gente viu como fazer uma função personalizada. Nem sempre você vai precisar fazer isso, mas às vezes é um recurso que pode te ajudar muito. E eu continuo achando que o VBA é muito importante. A gente vai começar a ver aqui no canal outros conteúdos, tanto de VBA quanto de outras formas de automação e também de inteligência artificial. Então, se você quer ver mais conteúdos desse, já dá o seu joinha nesse vídeo, compartilha o vídeo para ajudar a gente a chegar a mais pessoas. E também comenta aqui que outros assuntos você quer ver sobre VBA aqui no Office Resolve ou sobre qualquer outro tema de Excel, de Power BI, de automação, de produtividade que a gente possa trazer aqui para te ajudar. A gente se vê num próximo vídeo.